vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Eles foram todos levados pelo vento. Não se achou lugar para eles. E a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. O reino de Cristo finalmente será estabelecido na terra. E é um reino que durará eternamente. Ok, agora olhe isso. Preste atenção. Assista esse vídeo. Ok, assista. E a pedra se tornou um grande monte. Monte na Bíblia é sempre reino. Ou um grande obstáculo. Depende do contexto. Então, finalmente o reino de Cristo será estabelecido na terra. Ok? Olha isso. Vamos lá? Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E saiba que ele é o único que Deus deu para ele poder e força entre os reis ímpios. Ok? Os outros, na verdade, são somente continuação de impérios. Mas a nenhum deles a Bíblia declara que Deus deu a ele, o rei, esse poder. Isso é direto do Senhor. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Percebeu que a frase rei dos reis, você deve ter ficado com ciúme porque essa frase é sobre Jesus, não é? Amém? Mas este poder foi dado para Nabucodonosor diretamente de Deus. Então na época ele era o maior de todos os reis. Na terra havia outros reinados, mas Babilônia se tornou o maior império, porque Deus planejou assim. Deus controla os afazeres dos homens. E se você ainda estiver pensando que só Jesus pode ter esse título, eu te parabenizo por isso, ele tem que ter preeminência em tudo. Eu olhei para isso certo dia e percebi que Deus deu para ele domínio, certo, sobre os animais do campo, onde os filhos de homens habitassem na terra, os animais do campo na terra e as aves do céu, amém? No ar. Mas nada sobre o mar, certo? Sempre é o mar, a terra e o céu. Aliste na Força Aérea. Aliste-se no Exército. Aliste-se na Marinha. O ar, a terra e o mar. Mas aqui não fala sobre o mar. Sabe por quê? Porque um humilde carpinteiro passaria pelo mar da Galileia e ele iria dizer: jogue o seu anzol e o primeiro peixe que pegar, olhe na boca dele e pague o meu imposto e o seu. Ele andaria sobre o mar, andaria sobre as águas na tempestade. Nenhum outro rei teve este privilégio. Amém. Amo falar sobre Jesus. Tem uma unção, eu amo isso. Sobre todas as pessoas, sobre todo rei que já viveu, ele tem a preeminência. Posso ouvir um amém? Ok? Na tua mão entregou e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro? O Império Babilônico. Tu és a cabeça de ouro. Ok, verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra.
Então serão 4 reinos no total. E aqui diz que o 4º reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. O reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faremos parte disso, um reino que não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E eu fui lembrado agora mesmo que quando Cristo nasceu, ele foi como uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Não teve um pai na terra. Ele foi colocado no ventre pelo Espírito Santo. Ele veio e se despiu de toda a sua glória. Amém? Ele é Deus, mas se tornou homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a pedra cortada sem auxílio de mãos. Amém? E também ele disse, sobre quem essa pedra cair, vai esmiuçar até o pó. Isso está nos evangelhos. Sobre quem essa pedra cair, vai esmiuçar até o pó. E são seus inimigos. Está falando de o que Daniel falou. Amém? Se você não fluir com ele, ele virá de novo. E dessa vez ele virá para ser vencedor, para assumir o seu lugar de direito. Você está entendendo? Ok? Nós vamos explicar um pouco mais na frente. Ok? O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Último verso. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, cujos nomes em hebraico eram Ananias, Misael e Azarias. Esses eram companheiros de Daniel. Mas Daniel permaneceu na porta do rei todos os dias. Olha para mim. Quero contar uma história. Muito fácil, se quiser anotar. Ok, preste atenção. As 4 partes. A primeira, o problema ou o pânico dos sábios. Vamos falar sobre este problema que está no mundo hoje. O mundo acha que é sábio, inteligente, esperto, mas não tem a resposta para a vida. Muitos deles estão confusos, muitos precisam respostas, estão em trevas. Quando se trata em viver a vida abundante, como ter uma família de sucesso, como viver uma vida que tem uma excelência moral, sem estar preso ao vício e à corrupção do mundo, como viver a vida que Jesus chamou de vida abundante. Eles não sabem, podem ser espertos, podem ter PhDs, e isso é muito bom ter. Isso não atrapalha a sabedoria, mas acima de tudo, a sabedoria vem de Deus. A primeira parte é o pânico dos sábios, parte 2 é a oração de um outro homem sábio, Daniel, e os seus amigos, e vamos ver o programa do Deus Eterno. Você está pronto? E depois, a promoção de Deus. A promoção do homem de Deus. Ok? Daniel e seus amigos foram promovidos. Agora entenda que esses princípios são verdadeiros para nós nos dias de hoje. O mundo não tem a resposta. Sabia que a Bíblia diz que o mundo pela sabedoria não conhece a Deus? Eles acham que quanto mais sabem, mais vão conhecer a vida, mas a luz do mundo é só luz natural. Sabe que no tabernáculo, antes de entrar nele, havia um portão. Amém? Depois que passava o portão,
O que você via lá fora era a luz natural, a luz do sol. Era só a luz do sol. Mas quando você entrava no tabernáculo, o tabernáculo mesmo, o Mishkan, você então entrava num lugar chamado Santo. Não havia mais a luz do sol. Havia uma cobertura ali, certo? De 4 peles. A única luz ali era a luz que vinha do candelabro, a menorá, a luz da igreja, onde eu e você